NUR, Moraria Light Walk, foi um percurso de arte e luz que propôs ao público um novo olhar sobre o bairro da Moraria. NUR, que em árabe significa luz, apoia-se numa perspectiva histórica sobre o bairro da Moraria, tendo um cariz etnográfico e participativo através do envolvimento da comunidade. O bairro da Moraria foi um dos primeiros guetos muçulmanos da história europeia. Construída de costas viradas para o rio Tejo e, portanto, sem sol na maior parte do dia, as suas ruelas obscuras tornaram-se sinónimo de atividades ilícitas e vida boémia. Esta intervenção, baseada em efeitos de luz, convida a novas perspectivas e diálogos com as dimensões invisíveis e esquecidas de um bairro ao mesmo tempo popular, tradicional e multicultural, que na sua diversidade interna encontra a sua identidade. O que me liga ao bairro é o cordão umbilical. Sempre me sentia uma parte do bairro, até porque cada vez que eu fazia uma travessura, os meus pais diziam-me sempre: vê-se mesmo que nasceu na Moraria, e eu não compreendia porquê. Faço banda desenhada, sou ilustrador editorial e a maior parte do meu trabalho tem um cariz político-social, tem uma forte componente de crítica social e política e tem sempre um misto, vá lá, uma espécie de um cocktail à volta do erotismo, tendo sempre o humor como fator de ligação. Devo dizer que este bairro é um bairro de imigração desde sempre, desde o tempo dos moçárabes, passando para a Comuna Árabe após a conquista cristã, até os dias de hoje, não é? O século XX foi também, este bairro foi palco também da imigração do interior do país, muitos transmontanos, muita gente das beiras, muita gente da Galiza, não é? Da restauração, que vieram aqui viver. Portanto, isto foi sempre um local de imigração. É um tecido fantástico, é uma manta de retalhos, onde de um lado reside um bangladeshiano e do outro um chinês e do outro um habitante da Moraria de raiz. Este trabalho teve várias fases. Teve uma fase de investigação, de percurso pelas ruas da Moraria, com os meus alunos do Arco, da Escola Arco. Fizemos um percurso, aliás, vários percursos ao longo de um mês, que depois levou a uma segunda fase, que foi a de levar os apontamentos, os trabalhos esboçados, para o trabalho real. Nós procuramos sempre representar as figuras de ontem e de hoje da Moraria. Tanto as pedras, os monumentos, como os santos, as figuras mitológicas e as pessoas de carne e osso dos dias de hoje e de ontem, como poderão ver. We have a group called Social Light Movement. So we are quite used to do installation or educational workshop about lighting in suburbs or a rundown area where you need to do something different, particularly to get the attention of administration and cities in order to bring people to places that you normally don't go because you're afraid or you're a bit scared about it. And when I was here in December to see Moraria, to get a feeling about the area and to understand what we can do in terms of site-specific installation, not to have just like a light installation that it doesn't mean anything. And I was over impressed with the history of the fado, and I say, okay, if I want to do something, I would like to do something that, I mean, for me, normally I work with light, and this time I try to work with sounds. And that was the idea, to create a path along Rua de Capelau, to create a very intimate and magic atmosphere, so not something very strong, not playing with colorful light, like not making obvious, but really, really subtle. We start with the gramophone and put like light in the gramophone trumpet, and to put music. So there are like 4 of them. They are like music, and is about the first one is about original fado from the 20s, the 30s. Ai meu Deus, muito eu ri quando o outro dia desaplica. Sou antropóloga e vivo em Portugal há 11 anos, onde fiz uma parte dos meus estudos por pós-doutoramento e trabalhei como professora também no ISCTE e no ISPA. Desde sempre tenho estas 2 competências, ou estes 2 desejos, portanto, de conjugar o meu lado artístico
como meu trabalho como antropóloga, e disso nasce, como outras pessoas, a experiência do coletivo Ébano, do Ébano Collective, que justamente tenta unir estes dois aspectos de todos nós, portanto, um trabalho nas ciências sociais, etnografias, trabalho com as populações, com as comunidades e experiências no âmbito da arte. Conheço a Muraria por ser uma frequentadora deste bairro e, em particular, neste projeto que tem a ideia, a base de usar a luz para iluminar aspectos escondidos, ocultados ou silenciados deste bairro da Muraria, descobrir um aspecto em particular do bairro que geralmente é pouco contado. Isto é, a sua herança histórica e a sua contemporaneidade ligada ao trabalho sexual. Em particular, fiz um trabalho etnográfico com trabalhadores sexuais da zona da Muraria, não só, mas que decidiram comigo de pensar na figura da Severa, por ser uma figura emblemática deste bairro, não só por ter sido uma grande fadista, no fundo, a base da ideia da Muraria como berço do fado, mas por ter sido uma prostituta. Portanto, com este grupo que se criou de trabalhadores sexuais, tentamos criar uma instalação que desse voz a pessoas que geralmente não são escutadas ou são silenciadas. Como eles dizem, como vendemos ou alugamos por curta duração o corpo, as pessoas não escutam ou não olham para nós, desviam o olhar. Comecei um trajeto em estudos de ciências sociais, pela sociologia, já com uma vertente forte de história, que depois segui num doutoramento, precisamente na área de história. E creio que, no fundo, esse interesse e uma certa visão estética andaram sempre a par, e sempre segui na fotografia um pouco a tentativa de tentar perceber, desmistificar um pouco a textura, as camadas de história e da experiência humana, se quiserem. E, portanto, creio que este trabalho acaba por ser um exemplo disso. A peça chama-se Abandonada e foi um trabalho de recolha fotográfica de interiores abandonados do Centro Histórico de Lisboa, e não apenas enfim, os edifícios abandonados naquela sua vertente grandiosa que muitas vezes se pensa ou se procura, e a ideia do tesouro histórico perdido, de certa forma, também é isso, claro, e lutamos e vemos diariamente, ouvimos diariamente as pessoas a refletirem sobre isso, a queixarem-se sobre isso, se quiserem. Mas também há um outro lado, que é o lado um pouco mais mundano, um pouco esse lado da experiência, e por isso também muitas fotografias são centradas sobre os pequenos objetos, os objetos do cotidiano, que no fundo a mensagem que estava a tentar transmitir é a forma como as pessoas se relacionam com o espaço e a memória, mais uma vez algo que encontramos profundamente neste trabalho etnográfico, de recolha de histórias e de transmissão de experiências das pessoas aqui da Moraria.
de vários anos de atividade dentro da academia, inclusive de docência, pensei que pudesse ser uma boa altura para juntar dois dos meus grandes interesses. Um era precisamente a metodologia de pesquisa da antropologia, que é a etnografia, que é essencialmente uma metodologia que assenta na capacidade de se relacionar com as pessoas, de ficar na rua, de ficar com as pessoas, de partilhar bocados de vida com as outras pessoas, com outra minha grande paixão, que sempre foram as artes visuais. A origem desta peça realmente está num workshop de desenho urbano que eu fiz com as crianças da Escola Básica Elementar número 1 da Rua da Madalena. Os 70% das crianças que estão nessa escola não são de origem portuguesa, portanto é um imenso laboratório, riquíssimo. Portanto, cada um deles levava uma prancheta e fazia o que se costuma chamar de urban sketching. Portanto, sentávamos no chão, nos bancos e começámos a desenhar os prédios, a desenhar as características, para reconhecer um bocadinho as características do Largo dos Trigueiros, que quis envolver as crianças, portanto um grupo da população que geralmente é afastado das decisões políticas, das decisões em termos de reabilitação dos bairros, em termos de desenho das cidades, e envolvê-los num projeto que de alguma forma os pusesse em primeira linha. Em conjunto com o Gabinete de Arquitetura Artéria e com a Fátima da Mausa Dobra, pensamos como, de alguma forma, tirar desse desenho alguns elementos que pudessem concretamente ser realizados aqui nesse largo. Portanto, o que está à minha costa é feito para as crianças, de alguma forma, e, sobretudo, algo que não só se pode mexer, mas que pode se tornar cotidiano, pode ser algo que pode ser vivido, com as coisas as crianças podem brincar, até podem partir. Temos a convicção que é muito importante criar uma consciência também para o património construído e para a cidade, trabalhando desde pequenino, e foi nesse sentido que desenvolvemos o serviço educativo, com um lado muito artístico, mas trabalhando a arquitetura e outras artes parceiras também da arquitetura durante o ano letivo. Os miúdos foram desafiados a pensar uma moraria, um parque infantil para a moraria, ou uma moraria lúdica, digamos assim, e desenvolveram uma série de desenhos, não é, que criam um imaginário de uma série de objetos e de coisas que eles acham muito interessantes, que têm a ver com os jogos, com as brincadeiras, com os filmes, com aquilo que os rodeia. E nós, portanto, a Artéria, a partir desse trabalho das crianças, construiu esta intervenção no espaço público, não é, estas peças lúdicas infantis, um pouco partindo desse imaginário, não é? Para nós foi uma espécie de regresso à infância, mas foi tentar construir ou repensar uma série de objetos que nós achávamos interessantes e também pensando e reciclando objetos existentes. Portanto, usámos espanador, usámos uma série de coisas que se encontram no mercado facilmente. Portanto, não foi uma obra muito cara nem muito estapafúrdia, foi um pouco com materiais muito simples. Descobri o origami e comecei internet, a pesquisar modelos, a fazer uma data de peças por brincadeira. Depois tirei o curso de Sociologia, que nada tem a ver com isto, nunca consegui trabalhar na minha área e então surgiu a ideia da adaptação do origami para a área comercial. Neste caso, a árvore. Portanto, isto pretendia recriar um espaço onírico, um espaço criativo, imaginário para as crianças. Eu sou aqui do bairro, eu moro aqui na Moraria, e as crianças têm um fascínio, não só as da Moraria, mas todas as crianças, pelo origami, porque o origami é ele também criativo, é imaginativo e fascina tanto pequenos como grandes. E as crianças muitas vezes pedem-me para fazer um modelo, para eu ensinar a fazer um pássaro. E então achei que a árvore feita com origami podia transmitir uma árvore mágica, digamos assim. Passei 2 anos em Londres, onde estudei artes visíveis, desenho e trabalhei com o tempo. O meu trabalho de desenho é baseado sobre as linhas. Por isso as linhas, os azulejos são muito perto, muito também há que ver com a repetição do motivo, a repetição de um desenho, muitas vezes que acontece no meu trabalho,
Estou muito interessada, de facto, nos azulejos de origem islâmica, porque acho que entre eles há uma certa espiritualidade, uma certa importância que sinto muito presente aqui. O objetivo de construir os azulejos é construir outra vez vários vídeos diferentes, mixados com um programa de modulate, de VJ. Então, os processos são vários, alguns são desenhados no corpo, azulejos, outros são trabalhados no computador, depois alguns são baseados sobre as fotografias dos azulejos mesmo. Então, é uma colaboração, por isso é metade minha, metade de Edgar.